Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Micaela. Já peço o like de vocês no começo do vídeo para poder ajudar no crescimento do canal e na entrega. E caso tu goste de casos criminais, histórias bizarras e mistérios e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Caso tenha alguma sugestão de conteúdos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago para vocês. E antes do vídeo de hoje, eu vou deixar vocês com um recadinho do canal Horror das Minas. Lá tem bastante vídeos de casos criminais. O link vai ficar aqui embaixo, caso vocês queiram ir lá se inscrever e após o caso de hoje. E aí, pessoal do Fofo e Trevosa, eu sou a Narca e eu faço parte do canal Horror das Minas. Lá no meu canal eu falo sobre casos criminais, teorias da conspiração, assombração, mistérios, tudo que envolve horror, toda quarta e toda sexta-feira. Então assiste esse vídeo até o final e depois vai lá conhecer a gente. Se você gostar, já se inscreve. É isso aí, muito obrigada e valeu pelo espaço. Tchau, tchau. Devo orientar que o vídeo a seguir pode ser sensível para algumas pessoas, então cuidado. Ibrahim de Oliveira, nascido em 1976, e Henrique de Oliveira, nascido em 1974, ficaram conhecidos na década de 90 como irmãos necrófilos. Na época que eles iniciaram os assassinatos, eles tinham 19 e 21 anos. Filhos de dois lavradores, Braz e Maria Luísa Soares de Oliveira, Ibrahim e Henrique nasceram e cresceram na zona rural da Serra Fluminense. Além deles, o casal tinha mais dois filhos, Jailton na época com 17 anos e Márcia, que era a caçula, que tinha apenas 16 anos. Quando criança, Ibrahim já demonstrava um comportamento bastante estranho e todos sabiam disso. Ele matava os animais e, após, praticava relação sexual com eles. Já na adolescência, Ibrahim não cessou de seu comportamento e começou a estuprar a mãe e com mais frequência a irmã. O Henrique ele foi visto sempre como o mais quietinho e o mais calmo. Ele era basicamente influenciado pelas atitudes de Ibrahim, então ele também começou a estuprar a irmã com bastante frequência. Estupros esses que acabou numa gravidez, virou chacota da comunidade e felizmente conseguiu abortar por meio de remédios. Ainda na infância dos meninos, há relatos que o pai, quando bebia, espancava os filhos e muitas vezes mandavam dormir no mato. E a mãe, por vezes com pena, jogava comida pela janela. Isso quando Maria Luísa também não ia junto expulsa dormir no mato. O primeiro crime deles aconteceu em 15 de fevereiro de 1971 e a vítima se chamava Eliane Macedo Xavier e tinha apenas 21 anos. Ela foi encontrada estrangulada com um fio de arame no pescoço. O seu corpo já estava em processo de decomposição e ela apresentava sinais de violência sexual após a sua morte e lhe faltava uma das pernas que teria sido comida por animais. Ao lado do corpo da Eliane tinha uma certidão de nascimento desgastada, uma cruz de madeira preta, uma carteira preta de veludo e a sua calcinha azul. Então, em julho do mesmo ano, cerca de 7 meses depois, mais uma vítima é encontrada. Dessa vez era uma garotinha de apenas 11 anos. Norma Cláudia de Oliveira foi encontrada nas mesmas condições de Eliane, sem roupas, com um arame em volta do seu pescoço e com sinais de abuso sexual pós-morte. O primeiro suspeito foi um lavrador, identificado mais tarde como Antônio Carlos Laranjeira. Ele se dizia ser namorado da garota, porém, essa possibilidade logo foi descartada, porque a polícia percebeu a similaridade dos dois crimes. Inclusive, o local que o corpo de Norma foi encontrado foi bem próximo ao local do primeiro crime, que era de Eliane. E elas também moravam na mesma região e eram duas mulheres negras. Então, logo a polícia apontou Ibrahim e Henrique como os principais suspeitos, porque há 7 meses atrás eles já tinham sido acusados da morte de Eliane, mas não tinham provas suficientes para prendê-los. Mais tarde, quando Henrique e Ibrahim foram convocados para um depoimento, Ibrahim, na época com 16 anos, assumiu a autoria do crime de Norma, mas disse que Henrique não tinha nada a ver com aquilo. Quando perguntado a motivação, ele disse que Norma teria dito a ele que não gostava de preto. Vale lembrar que as duas mulheres assassinadas eram negras. Quando perguntado sobre o assassinato de Eliane, a garota de 21 anos, ele negou veementemente que teria sido ele. Como Ibrahim na época só tinha apenas 16 anos, ele foi julgado segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então Ibrahim ficou internado no Instituto Padre Rafael
que ficava localizada na Ilha do Governador, até completar 18 anos e seria solto. Após a sua saída, sua assistente social relatou que, apesar de ele ter ficado no instituto só para adolescentes, ele parecia estar pior do que entrou. Estava apático, com um olhar distante e bastante frio. Há relatos não confirmados que lá dentro do instituto, possivelmente, Ibrahim pode ter sofrido abuso sexual, e isso teria feito ele sair pior do que entrou. Então, após a saída de Ibrahim, não demoraria muito para as ondas de crime voltarem a acontecer. Então, na tarde tranquila de carnaval, dia 27 de fevereiro de 1995, um casal se organizava para poder ir até uma cachoeira se banhar. Esse casal se chamava João Carlos Maria da Rocha e Elisete Ferreira Lima. Então, eles se encaminharam ali para a cachoeira Janela das Andorinhas, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. Porém, eles não imaginavam que aquele dia tranquilo de carnaval seria um dos piores dias da sua vida. O que se sabe que naquele dia, quando eles chegaram na cachoeira, eles entraram logo na água para poder se refrescar e após eles voltaram de novo para as pedras. Deitaram lá e Elisete acabou dormindo, porém João voltou para a água para poder nadar. Nesse momento que o João está nadando, Elisete é atacada pelos irmãos necrófilos. Naquele momento, João conseguiu identificar de longe uma movimentação estranha e chegou até perto da sua esposa para poder ajudá-la e salvar aqueles homens que estavam atacando ela. Nesse momento, eles atacam Elisete com uma pedra em sua testa. João, por sua vez, não teve muita sorte. Eram 2 contra 1. Então, João acabou sendo morto com pedradas na cabeça. Elisete, por sua vez, assistia tudo sem poder fazer nada. E após o ato, cometeram necrofilia com ele. Depois, Ibrahim arrastou o mato adentro, enquanto ela gritava e chorava. Ibrahim, por sua vez, mandava que ela ficasse quieta para morrer mais rápido. Enquanto Ibrahim a estuprava, Henrique assistia tudo, pulando e dançando, segurando um livro que teria uma cruz preta na capa. Em determinado momento, Ibrahim se distrai e Elisete consegue fugir dele e sair correndo. Porém, na fuga, ela cai de um barranco de cerca de 2 metros. Logo, Elisete foi socorrida e levada até o hospital por pessoas que passavam por ali e presenciaram aquela cena. Os irmãos necrófilos, por sua vez, fugiram mata adentro para poder se esconder. No hospital, as descrições que Elisete passou coincidiam direitinho com Henrique e Ibrahim. Após esse fato, alguns moradores ficaram extremamente revoltados, então eles incendiaram o casebre da família Oliveira. A família, por sua vez, o pai, a mãe e os irmãos ficaram com bastante medo de serem lixados e até mesmo mortos. Então eles procuraram um abrigo em Itaboraí para poder se esconder e ficarem seguros. Logo, a cidade de Nova Friburgo ficou tomada pelo medo. Os moradores já não sabiam mais o que fazer para poder capturar os irmãos, porque entre um crime e outro, eles sempre adentravam na mata e era bastante difícil encontrar eles. Eles costumavam se alimentar de frutas e durante a noite eles dormiam na gruta da Janela das Andorinhas. Então, em 1º de abril de 1995, mais um relato de uma nova vítima dos irmãos. Dessa vez, a própria tia, chamada Vera Lúcia Damasceno. Vera foi morta brutalmente a facadas, foi violentada após a morte e teve um tronco de madeira colocado nas suas partes íntimas. Os moradores então começaram a levantar a teoria que era Vera que alimentava os irmãos e ela foi atacada quando elas estavam indo levar comida para eles. Só sendo muito ruim para atacar alguém que está te alimentando enquanto todo mundo da cidade quer te ver morto. Realmente eles eram implacáveis. E digo mais, a Vera Lúcia era muito corajosa, tendo em vista que eles não pouparam nem a mãe nem a irmã. Não mataram, porém, eles a violentaram de todas as formas e agrediam elas. Eu não sei porque a Vera Lúcia achou, se ela realmente estava indo levar comida para eles, iria passar ilesa sem receber nada em troca de ruim. Realmente ela deveria ter um coração enorme. A técnica que eles usavam para poder se esconder na mata era bastante eficaz, tendo em vista que as matas eram bastante densas e 3 metros para dentro ninguém enxergava mais nada. Então, se não tivesse realmente conhecimento territorial das matas, você se perdia lá dentro, não achava ninguém e acabava se tornando um alvo dos irmãos. Após um tempo, eles começaram a aprimorar mais ainda suas fugas. Eles começaram a invadir sítios e chácaras para poder se alimentar e muitas vezes roubavam roupas.
Em outros momentos, eles também andavam por córregos de rio para não deixar nenhuma espécie de rastro e serem localizados. Quando eles estavam sendo muito vistos e não conseguiam invadir chácaras e sítios para se alimentar, eles comiam animais mortos crus. Eles não faziam fogueira, justamente para não serem localizados através da fumaça. E enquanto o tempo passava, mais crimes aconteciam e mais medo a pequena zona rural de Nova Friburgo ficava tomada. Não é novidade que a vida daquelas pessoas da pequena zona rural de Nova Friburgo deixou de ser a mesma depois desses crimes tão hediondos. E muitas pessoas, por medo, acabaram se mudando e saindo dali. E as mulheres, elas já não iam mais para lavouras, não saíam mais sozinhas. Elas tinham bastante medo porque os alvos eram principalmente mulheres. Quem ficou procurou se armar. As mulheres já não andavam sozinhas nas ruas, nem ficavam sozinhas em casa. Os irmãos, na maioria das vezes, escolhiam mulheres negras que eram estranguladas ou mortas com facão ou foice. Depois tinha necrofilia. Por algumas vezes chegavam a levar pertences das vítimas como prêmio, geralmente calcinhas. Em 17 de maio de 1995, mais um relato de crime. Dessa vez era uma lavradora, Odete. Ela foi encontrada pelo seu marido, já sem vida. Odete de Carvalho, quando foi assassinada, tinha apenas 56 anos. E ela foi uma das poucas mulheres lavradoras que continuou a trabalhar, mesmo diante de tantas ameaças. Enquanto ela trabalhava, ela foi atacada por trás, com golpes de foice e depois abusada sexualmente. O seu marido, por sua vez, José Lapa, vendo aquela cena, ele ficou totalmente revoltado. Já não tinha mais o que fazer, chorar sobre o corpo dela não adiantaria de nada. Então ele saiu mata adentro atrás dos irmãos, porém sem sucesso. Em julho do mesmo ano, mais uma vítima. Ilha Moraes Onello. Foi encontrada em sua casa, enforcada com a própria saia e estuprada após a sua morte. A vítima também teve seus pertences roubados e suas calcinhas levadas como prêmio. Em vista da tragédia que se espalhava, o prefeito de Sumidouro fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado. E um efetivo do Batalhão de Operações Especiais, BOP, foi enviado para auxiliar a polícia local. A operação do BOP foi dividida em 4 fases. A primeira operação, ela contou com cerca de 12 homens do BOP para auxiliar a polícia local e também o subcomandante passou cerca de 1 mês e meio na Serra Fluminense. Essas medidas não tiveram muito resultado porque não capturaram os irmãos e os crimes continuavam acontecendo. Então, na última fase, a operação já contava com mais de 200 homens para capturá-los. Entre outras medidas, o BOP mapeou todas as trilhas da região, entrevistou parentes e familiares dos irmãos necrófilos e, com a orientação de um psicólogo da PM, conseguiram traçar o perfil de Ibrahim e Henrique. O próximo passo foi distribuir patrulhas fixas e móveis ali pela região. As patrulhas foram divididas em 2 agentes por vez, que ficavam camuflados na mata cerca de 32 horas em um silêncio praticamente absoluto. Já patrulhas fixas eram compostas por 4 integrantes que percorriam as trilhas da região com cães farejadores. Com essa mega operação, os moradores começaram a se sentir um pouco mais seguros, porém, os casos de racismo aumentaram consideravelmente, fazendo com que a própria população começasse a desconfiar de qualquer homem negro que se aproximasse. A polícia, por sua vez, sempre quando via homens negros andando alheios, sempre paravam para poder revistá-los, pensando que era Ibrahim e Henrique. A habilidade de se esconder dos irmãos e fugir misteriosamente não demoraria para surgir boatos místicos. Foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal começou a dizer que eles tinham um trato com o demônio, que só apareciam nas noites de lua cheia. Chegaram a dizer que eles matavam aquelas mulheres porque eles tinham um trato com o demônio e eles entregariam a alma delas a ele. Porque é muito difícil as pessoas acreditarem que todo mundo só é ruim porque é ruim. Não é culpa de Deus nem do demônio, é culpa da pessoa. Entre outras, que eles tinham a oração de São Cipriano e que até mesmo eles conseguiam ficar invisível na frente de qualquer pessoa, fosse dia claro ou à noite. Chegaram a dizer também que eles eram filhos da natureza e qualquer ferimento eles conseguiam curar apenas com água e terra. Uma de suas últimas vítimas foi Maria Docileia. Tinha apenas 39 anos e estava grávida de 7 meses. Ela foi atacada dentro de sua casa.
Docileia, além de estar grávida, ela tinha um filho chamado Adriano, que na época tinha apenas 9 anos. E quando ele viu aquela cena, ele tentou ajudar a mãe de imediato. O instinto natural daquela criança seria ajudar, mas ele não teve forças para aqueles 2 homens, levou pauladas na cabeça e ficou inconsciente no chão. Após isso, eu encontrei 2 versões do que teria acontecido com Docileia após o ataque. A primeira versão é de um homem chamado Zídio Onofre Gomes, que seria marido de Docileia e pai de Adriano. Ele chega até a casa e ele encontra a mulher, e ela ainda está consciente, com vida. E ele leva ela até o hospital, porém no outro dia ela não resiste e morre, e nessa versão não conta o que aconteceu com o bebê. Só conta o que teria acontecido com Adriano, que ele teria morrido. Já na segunda versão, que infelizmente faz mais o perfil dos irmãos, eles teriam a levado de sua casa, a estrangularam com um sutiã, estupraram depois da morte e fizeram esvisceração com ela, que nada mais é do que abrir a barriga, tirar as vísceras e o feto para fora. Docileia foi encontrada no dia seguinte. Esse fato causou ainda mais revolta para os moradores e eles fizeram um cortejo com caixão da Docileia ali pela pequena cidade e após fizeram um protesto. Protesto esse que ficou conhecido nacionalmente. Num ato de desespero, sem saber o que fazer, o prefeito Bento de Mello chegou a oferecer uma recompensa de 5.000 para quem ajudasse a encontrar aqueles assassinos. Porém, o que ele achava que seria de uma grande ajuda, teve muita gente atrapalhando, com várias ligações falsas. Tinham pessoas que diziam ter visto os irmãos passeando de carro ali pela região, sendo que nem sequer eles sabiam dirigir. As investigações continuaram e apontaram cerca de 22 vítimas dos irmãos necrófilos. Porém, de fato, só conseguiram comprovar 8 vítimas. Uma dessas vítimas, por pouco, não entrou para as estatísticas dos irmãos necrófilos. Era mês de setembro e Márcia Cristina de Mello, de 18 anos, estava em casa em companhia da mãe e da irmã Andréa, quando Ibrahim tentou invadir o sítio da família. Então Márcia, de posse do revólver 38 do pai, Joaquim de Mello, atirou contra o invasor, Ibrahim, que saiu fugindo por dentro do mato, ali com muito medo, porque ele não imaginava aquela reação. Ele achava que seria fácil pegar uma mulher desprevenida, como todas as vezes. Após 4 longos meses de buscas, os agentes do BOPE, no dia 16 de dezembro de 1995, foram alertados que alguém teria visto Ibrahim por ali pela região do Rio Grandina. Os agentes então se deslocam até o local, que era conhecido como Sítio do Coronel, que ficava na fazenda Barro Branco. Encurralado, Ibrahim ainda tentou atacar a patrulha com um facão, mas foi atingido pelo subcomandante do BOPE, o capitão Fernando Príncipe Martins, que efetuou os 5 disparos. Mesmo ferido, Ibrahim ainda correu para o mato, porém 2 horas depois ele foi encontrado sem vida. O corpo de Ibrahim rapidamente foi levado para o IML de Itaboraí e a população, em um misto de alívio e revolta, correu para o IML. Porém, para evitar quebra-quebras e destruições do patrimônio público, o corpo de Ibrahim foi rapidamente transferido para outra instituição. Após o reconhecimento feito pela sua mãe Maria Luísa, ele foi enterrado no cemitério público Esperança como indigente. Seu irmão Henrique, por outro lado, com medo de ser morto ou lixado pela população, ele passou ainda alguns meses foragido. Segundo os jornais da época, no dia 17 de junho de 1996, Henrique então se apresenta à promotora Elizabeth Lima Carneiro. Ela, com toda a discrição do mundo, para evitar qualquer tipo de agressão a Henrique, ela o busca e, num deslocamento, Henrique andou de carro pelo centro da cidade e, visivelmente, ele se mostrou bastante agitado com o cotidiano urbano. Então, em 1º de setembro do ano 2000, Henrique foi julgado pela morte do vigia João Carlos e atentado violento ao pudor de Elisete, onde se declarou inocente de todas as acusações e disse que apenas acompanhava o irmão. No processo também foi solicitado um laudo médico psicológico, onde Henrique foi considerado são. Porém, por falta de provas, Henrique não pôde ser penalizado pelos outros crimes. Seu julgamento aconteceu sob um forte esquema de segurança para evitar lixamentos, e ao final do julgamento, que durou 16 horas, Henrique foi considerado culpado
e condenado a 34 anos de prisão. Posteriormente, o psiquiatra analisou toda aquela situação e considerou o caso como folha a Deus, que nada mais é que uma loucura a dois, ou seja, quando sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, como familiares e amigos. Concluíram também que Ibrahim era o psicótico e tinha uma grande influência sobre o irmão, e que fazia Henrique compartilhar dessa psicose, e que talvez Henrique possuía algum tipo de deficiência intelectual. Até hoje, Henrique e Ibrahim são citados como dois jovens analfabetos e bastante animalescos. Porém, a destreza que eles tinham para se esconder na mata e despistar os policiais provam que eles eram bastante inteligentes e nada de animalescos, e o analfabetismo e a falta de conhecimento escolar deles impediam. Infelizmente, eles usavam essa inteligência para o mal e acabavam com a vida de várias pessoas. E, infelizmente, toda essa história que eu contei para vocês foi tudo contado através de outras pessoas, de jornais, policiais, pessoas que estavam ali engajadas com o caso. Porque quem poderia falar alguma coisa mesmo de fato era Ibrahim, e tudo se foi com ele quando ele morreu. A gente nunca vai entender a real motivação que levou os dois a fazerem aquilo, porque Henrique nega ter participado dos outros crimes e Ibrahim já não está mais entre nós. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês, se inscrevam. Se tiver alguma informação que eu não trouxe aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. É um caso bastante intenso, que tem vários artigos, várias matérias e documentários a respeito. Eu fiz um resumo bem detalhado para vocês, mas se faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo. Agradeço a quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Tchau!